Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em seu coração e sobre aqueles que fazem parte da família de cada um de vocês também. Mais uma vez, estaremos juntos e unidos em nosso momento de adoração, que é tão aguardado todos os domingos, às 18 horas. Então, estamos aqui, mais uma vez, reunidos como igreja, como povo de Deus, para prestarmos este culto de adoração, de louvor a este Deus que amamos, servimos e que nos chamou para fazermos parte do seu povo. Quero dar as boas-vindas também aos nossos irmãos e irmãs que não fazem parte da IPI de Engenho Goulart, mas que todos os domingos também aguardam para participarem conosco do nosso momento de adoração. É uma alegria tê-los conosco, participando deste momento tão importante na vida da igreja, que é o momento de adoração a este Deus que adoramos e servimos e que nos criou. Que a graça de Deus esteja presente em sua vida, meu irmão, minha irmã, e também sobre todos aqueles que fazem parte da sua família. Quero dizer aos irmãos e irmãs que compartilhem o nosso momento de adoração, que é sempre postado todos os domingos às 18 horas, e também compartilhem a nossa reflexão bíblica, que é sempre postada todas as quartas-feiras às 19 horas. Então, compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos para que a palavra de Deus alcance os corações de cada um deles e que eles venham ser tocados e edificados por esta palavra que é tão necessária e fundamental estar presente em nossa vida para continuarmos então a vivermos neste mundo em que fazemos parte. Quero dizer aos queridos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenho Goulart, que desde o dia 24 de julho foi iniciada então a Semana Nacional de Oração, e ela se estenderá até o dia 31 de julho. É claro que hoje é domingo, dia 26 de julho, mas esta Semana Nacional de Oração, ela se estenderá até o dia 31 de julho. No dia 31 de julho, como é de conhecimento de todos os irmãos e irmãs, a IPI do Brasil completa 117 anos de organização eclesiástica em solo brasileiro. Então, para que você, meu irmão, minha irmã, participe da Semana Nacional de Oração, é necessário que você acesse nestes dias o canal do YouTube em nome da IPI do Brasil às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, para que você assista então e participe dessa programação que a IPI do Brasil preparou, que é voltada então para comemorarmos os 117 anos de história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em solo brasileiro. Esta igreja que fazemos parte, que tanto amamos, com a graça de Deus, ela segue caminhando, ela está completando 117 anos. Que em nossas orações estejamos em constante oração, para que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas através desta igreja em que fazemos parte. Eu quero dizer aos queridos irmãos e irmãs que fazem parte da IPI de Engenho Goulart que nós temos muitas novidades quando retornarmos com as nossas atividades eclesiásticas em nossa igreja, no templo. Os irmãos verão muitas novidades que foram feitas. E
todas estas novidades, elas foram realizadas através da dedicação e do empenho dos irmãos que estiveram presentes ali e que fizeram, então, com que estas novidades estivessem presentes na vida da IPI de Engenheiro Goulart. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se empenhou e que se dedicou para que todas estas novidades fossem realizadas na vida da igreja. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã, porque sabemos que trabalhar na obra de Deus é gratificante, é maravilhoso. Então, que Deus te abençoe grandemente. Eu quero dizer também aos irmãos e irmãs que é fundamental estarmos contribuindo através dos dízimos e das ofertas na igreja. Como é de conhecimento dos irmãos e das irmãs, a igreja está com o templo fechado. Nós temos as nossas despesas mensais, como é do conhecimento de todos os irmãos e irmãs. Por isso é fundamental que os irmãos e as irmãs estejam sendo fiéis na entrega dos seus dízimos e também em suas ofertas, para que estejamos então fazendo as coisas que devem ser realizadas no templo e também estarmos então com as contas da igreja em dia. Então, que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem contribuído e que tem ofertado para a manutenção da obra de Deus ali na IPI de Engenheiro Goulart. Vamos iniciar então nosso momento de adoração ao nosso Deus. Deus eterno Pai, grandioso és tu, Senhor. Por isso estamos aqui, para adorá-lo, para entregar a ti, Senhor, este louvor e essa adoração, para entregar a ti este culto abençoado. Através da tua palavra, que o Senhor possa nos tocar, nos encher do Espírito Santo, Senhor, nos fortalecer nesses dias tão difíceis, porque, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Por isso aqui estamos abrindo nossos corações para ti, Senhor. Abençoe, Senhor, este momento tão consagrado, tão abençoado para o teu povo, Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no Salmo 134. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu vou
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Meu Deus, primeiramente, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se encerra e que está começando. Pai, muito obrigado por estar em nossos corações nesses momentos tão difíceis que estamos passando, que o mundo está passando. E, Senhor, eu te peço que use o pastor para nos passar a palavra e que esta entre em nossos corações e que sirva de reflexão e alimento para a gente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço por tudo, por tudo. Amém. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu farei a leitura do versículo 29 até o versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 até o versículo 32. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito comum ouvirmos as pessoas falarem a respeito de gerações. Em quantas conversas, quando estamos com alguns amigos, parentes e conhecidos, eles se reportam dizendo as seguintes palavras: no meu tempo, na minha época, não era como acontece nos dias atuais. No meu tempo e na minha época era diferente. Quando ouvimos esta expressão, significa que aquela pessoa ela está falando a respeito de como era então a sua geração algumas décadas atrás ou alguns anos atrás. Mas o que é uma geração? Falamos muitas vezes disto, mas não paramos para pensar a respeito disto. O que é uma geração? Uma geração, meus queridos irmãos e irmãs, é um conjunto de pessoas que nasceram no mesmo período histórico, que tiveram ensinamentos parecidos, que gostam das mesmas coisas e que os comportamentos eles são parecidos. Em nossos dias, atualmente, existem de 4 ou a 5 gerações. Há algumas discussões a respeito de quantas gerações existem atualmente na sociedade em que fazemos parte. Alguns estudiosos
sociólogos dizem que há 4 gerações, outros dizem que há 5 tipos de gerações, mas eu quero falar a respeito de 4 gerações. A primeira geração, eu quero falar, é a tradicionalista. Esta geração nasceu na década de 1930 e 1940. Portanto, aqueles que fazem parte desta geração nasceram neste ano. E esse grupo de pessoas valorizam as tradições antigas. É uma geração que está aposentada e que valoriza muito o casamento. As pessoas desta geração possuem em torno de 70 a 90 anos de idade e hoje são avós, avós, bisavós e até bisavós. Uma outra geração é a geração X. É a geração que nasceu nas décadas de 1960, 1980. Essa geração passou por um período de incertezas. O pensamento desta geração era que houvesse então um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A infância dessa geração foi marcada pela ditadura militar, que trouxe muitos sentimentos de medo e de incertezas referente ao futuro. Uma outra geração que existe atualmente é a geração Y. Esta geração também é chamada de milênio. É a geração dos nascidos na década de 1980 a 2000. E os nascidos nesta geração são amigos dos pais e se enquadram em um grupo de pessoas que são muito bem informadas, que vivem sempre conectadas e em busca de novas tecnologias e informações. Existem também uma outra geração, que é a geração Z. Essa geração nasceu na década de 2000. Esta geração não conheceram o que é um mundo sem a tecnologia, como essas gerações que eu citei anteriormente, que são as gerações tradicionalista, a geração X e a geração Y. A geração Z, eles não conheceram então o mundo sem a presença da tecnologia. Esta geração, a Z, as atividades preferidas deles é ficar no celular ou no tablet, ou jogar videogame, ou passar horas em frente à televisão. Quanto tempo dura uma geração? Ela pode durar de 20 a 30 anos. Na sociedade em que vivemos, temos a presença destas gerações que eu mencionei. E elas estão presentes na sociedade, fazendo parte nas escolas, no trabalho e também nas famílias. Quando olhamos para este texto que foi lido, é uma resposta de Jesus para uma multidão que queria ver um sinal. A palavra sinal também significa milagre. Nós vemos que ele fez questão de contar uma história, então, para estas pessoas que estavam no meio desta multidão, a respeito de Jonas e também da Rainha do Sul. Ambas histórias estão registradas no Antigo Testamento. No versículo 29, vemos que Jesus disse que a geração que ele fazia parte era perversa. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, o que é uma pessoa perversa?
Por que Jesus fez questão de dizer que a geração do seu tempo era uma geração perversa? Nós temos que entender o que é uma pessoa perversa. Ela age com maldade, malícia, ela finge que é boa, mas na verdade ela é uma pessoa ruim e que gosta de prejudicar outras pessoas através de palavras maldosas ou atos. Uma pessoa perversa prejudica de forma intencional os outros, faz o mal de forma consciente contra os outros. Infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, este é o cenário que vemos em muitas pessoas nas gerações que existem atualmente na sociedade em que fazemos parte. Quando voltamos para este texto que foi lido para a nossa reflexão e meditação nesta noite, vemos que a multidão diante de Jesus queria ver um sinal, ou seja, eles queriam ver um milagre. E eles exigiram isto em Jesus para que eles crescem nele. Portanto, eles colocaram o Filho de Deus na parede. Este pedido não era sincero da parte deles, era um pedido cheio de malícia e descrença, pois ele já tinha realizado muitos sinais, ou seja, muitos milagres no meio deles, e eles já tinham visto, mas eles não criam em Jesus. Isto vemos no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, do versículo 20 até o versículo 23. Mas a resposta de Jesus para essas pessoas que faziam parte desta multidão, ele disse o seguinte, que nenhum sinal lhe seria dado senão o de Jonas, conforme vemos no versículo 29. Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, porque a princípio ele não obedeceu a Deus, que era se dirigir para Nínive e pregar então uma palavra para que os ninivitas se arrependessem dos seus pecados. Nós vemos que Jonas então decidiu fugir diante da presença de Deus e embarcar num navio para Tarsis, para desobedecer então aquilo que Deus queria que ele fizesse. Se os irmãos tiverem um tempo, vão lá no livro do profeta Jonas, são apenas 4 capítulos, e é muito interessante a história do profeta Jonas, que a princípio quis desobedecer a Deus. Deus então realizou uma correção em sua vida, depois ele se arrependeu quando ele estava dentro do ventre deste grande peixe, e ele ora a Deus, confessa que ele errou, e depois então ele cumpre aquilo que Deus tinha que ele fizesse então em sua vida. A pregação de Jonas tinha autoridade porque Deus poupou a sua vida, estando ele dentro do ventre de um grande peixe. Este fato, meus queridos irmãos e irmãs, foi um milagre que Deus realizou, poupando a vida do profeta Jonas. Esse milagre levou os ninivitas a crer na sua mensagem, e eles foram salvos, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Portanto, o povo de Nínive, eles creram na pregação de Jonas, porque ele sobreviveu dentro de um ventre de um grande peixe em que ele ficou durante 3 dias. A ligação do sinal de Jesus com o sinal de Jonas, que Jesus disse então para esta multidão, o que seria? Seria a sua ressurreição após 3 dias na sua morte na cruz. E Jesus, ele fez questão de lembrar a história da rainha do sul, também conhecida como a rainha de Sabá,
que era um território que ficava no sul da Arábia, quando ela fez uma longa e difícil viagem para ouvir as palavras, então, do rei Salomão, porque ele era considerado, então, o homem mais sábio que existia sobre a face da terra. Isso vemos lá em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Nós vemos que quando ela se dirigiu a Salomão, ela via que esta sabedoria que havia na vida deste servo de Deus era porque Deus tinha concedido a ele. E por que Jesus fez questão de dizer que ele era maior que Salomão, conforme vemos no versículo 31? Porque a geração do seu tempo menosprezava a sua sabedoria. As gerações no tempo de Jesus não valorizavam a sua mensagem, a sua pessoa e principalmente os seus milagres. Por isso, ele fez questão de dizer que a sua geração era perversa, conforme vemos no versículo 29. Continuando, meus queridos irmãos e irmãs, no texto, vemos que Jesus lamentou sobre o que acontecerá com a geração do seu tempo no dia do juízo final, em que cada um, de forma individual, terá que responder a Deus os seus atos realizados através da vida terrena, conforme vemos no versículo 31, no texto que foi lido. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, ou seja, no dia do juízo final, e prestaremos então as nossas contas diante da presença de Deus e também de Jesus. Portanto, tudo aquilo que fizermos em nossa vida, neste mundo, e não nos arrependermos, teremos que dar contas de tudo isto diante da presença de Deus e de Jesus no dia do juízo final, após, então, a nossa ressurreição. Jesus, ao dizer, eis aqui está quem é maior que Jonas, conforme vemos no versículo 32, ele queria dizer que o reino de Deus estava sendo anunciado por ele, que uma nova era estava sendo inaugurada, para que o povo tivesse então a consciência e se arrependessem dos seus pecados. Nós vemos que Jesus, no seu tempo, chamava as pessoas para que elas então tivessem condutas diferentes, principalmente da maneira que elas viviam diante da presença de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para os nossos dias, para o cenário atual, infelizmente, grande parte da geração atual não é temente a Jesus. Se temos 4 ou 5 gerações, todas elas, grande parte, não são tementes à pessoa maravilhosa de Jesus e também aos seus ensinamentos. Estas gerações, as pessoas que fazem parte de cada uma delas, muitas desejam ver somente os milagres de Jesus quando elas estão passando por contextos de dificuldades, enfermidades e doenças. E nós vemos que, até hoje, Jesus continua a realizar milagres, como fez no passado. Mas o que ele deseja é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e que passem a valorizar a sua mensagem, que é uma mensagem que salva, que é uma mensagem que confronta as pessoas a mudarem
as suas vidas de uma maneira radical. Infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, grande parte desta geração atual menosprezam a Jesus e também a sua mensagem. Quando olhamos para esta geração, principalmente de jovens, como ela está perdida. E quando olhamos também para as outras gerações que fazem parte da sociedade em que vivemos, quantas pessoas estão distantes, longe da presença de Deus, estão trilhando por caminhos errados, caminhos obscuros, que as distanciam cada vez mais da presença deste Deus que adoramos, amamos e servimos, e também da pessoa maravilhosa de Jesus. Quantos jovens estão perdidos em seus vícios, estão fazendo coisas erradas e acham que estão aproveitando a vida da melhor maneira possível, sendo que estão desperdiçando as suas vidas. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que Jesus sabia que a geração do seu tempo era má e perversa. Quando ele citou estas duas histórias que vemos no Antigo Testamento, ele desejou dizer que a rainha do sul viu que a sabedoria que havia em Salomão era um sinal da parte de Deus que estava nele. Os ninivitas, quando ouviram a mensagem de Jonas, viam algo da parte de Deus em sua mensagem e também em sua pessoa. Portanto, vemos que a rainha do sul, conhecida também como a rainha de Sabá, e os ninivitas valorizaram esses dois servos de Deus, como também as suas palavras. A rainha do sul valorizou a sabedoria e principalmente as palavras que foram ditas através do rei Salomão para ela. Vemos que os ninivitas também deram crédito e valorizaram a pregação do profeta Jonas e também a sua pessoa. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje muitas pessoas não creem em Jesus, mas muitas têm interesse em seus milagres. Nós vemos que com Jesus não deve existir o toma lá da cá, como vemos que isto se faz presente na vida de muitas pessoas. Às vezes, por causa da sua misericórdia e amor, Jesus realiza muitos milagres na vida de muitas pessoas que não temem a Ele, que até hoje não se arrependeram dos seus pecados. Quantas pessoas são alvos da ação maravilhosa de Jesus em suas vidas, mas elas não levam a sério a sua mensagem, os seus ensinamentos e continuam a viver de uma maneira errada no caminho do pecado e não se arrependem das condutas erradas e dos seus pecados diante da presença de Jesus. Até hoje, o Filho de Deus, através da sua mensagem, ele continua a chamar as pessoas que fazem parte dessa geração atual para que elas se arrependam dos seus pecados, para que elas mudem as suas vidas e as suas condutas. Eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão nesta noite. Será que esta geração atual é perversa como a geração do tempo de Jesus? É triste saber que muitas pessoas que ouvem sobre Jesus e ouvem a sua mensagem
não se arrependem dos seus pecados, querem apenas milagres. E o dia do juízo final chegará para cada um de nós, para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que não creem em Jesus. Nós que cremos em Jesus, nós vamos saber o que vamos falar no dia do juízo final, porque o Espírito Santo estará conosco e em nossa vida terrena vivemos ao lado e principalmente na companhia de Jesus. Mas e essas pessoas que fazem parte dessas gerações que compõem a sociedade em que vivemos, que não são tementes a Jesus, o que elas dirão no dia do juízo final? O que elas dirão então para Deus e para Jesus? Infelizmente, para grande parte desta geração atual, ou destas gerações que fazem parte da sociedade, Jesus não significa absolutamente nada. Como também a sua mensagem, os seus ensinamentos. E quando olhamos para o texto que foi lido, nós vemos que Jesus também não era nada para grande parte da geração do seu tempo. Por isso que ele fez questão de dizer que a sua geração era perversa. Nós vemos, meus queridos irmãos e irmãs, que mudou o cenário, mas a realidade continua sendo a mesma ainda. Continuemos, meus queridos irmãos e irmãs, firmes em Jesus e nos seus ensinamentos, pois isso é o que nos diferencia nessa geração atual que fazemos parte. Como eu disse, há muitas gerações que fazem parte atualmente da sociedade em que vivemos. E grande parte dessas gerações não são tementes a Jesus e não levam também a sério os ensinamentos do Filho de Deus, mas que cada um de nós tenhamos sempre em nossos corações e em nossas mentes os ensinamentos de Jesus para continuarmos então a vivermos neste mundo, para sermos diferentes desta geração atual em que fazemos parte neste mundo. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Amém.
Obrigado, ó Deus, por este momento de adoração. Mesmo estando distantes dos nossos queridos irmãos e irmãs, nós temos o privilégio, a oportunidade de nos reunirmos através das redes sociais e prestarmos um culto de adoração e de louvor a Ti. Ó Deus amado, eu venho pedir que o Senhor venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Estamos vivendo dias difíceis, muitos irmãos e irmãs estão passando por tantas dificuldades, ó Pai. Venha estar presente sobre a vida de cada um deles. Venha trazer, Senhor Deus, o alento que cada um necessita. Nós temos, ó Pai, muitos irmãos e irmãs que estão doentes, que estão enfermos, que estão realizando tratamentos. Ó Deus amado, derrama do seu poder sobre a vida de cada um deles. Traz a cura, Senhor Deus, sobre a vida deles. Que o teu amor, que a tua compaixão, que a tua graça, ó Deus, seja sempre derramada sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E também sobre a nossa vida a cada dia e a cada momento. Ó Deus amado, que no meio destas gerações que fazem parte da sociedade em que vivemos, que nós, que cremos na pessoa maravilhosa de Jesus, venhamos fazer diferença. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que devemos fazer para melhor testemunharmos o teu nome no meio desta geração que fazemos parte. Fica conosco, ó Deus, fica com os nossos queridos irmãos e irmãs que não fazem parte da IPI de Engenho Goulart e que assistiram este culto. Que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um deles e sobre a família deles também. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados e fica conosco em mais uma semana que teremos pela frente. Aqueles irmãos e irmãs, ó Pai, que estão necessitando do seu consolo, do seu conforto, ó Deus amado, venha agir, venha derramar do teu consolo, do seu conforto, venha derramar também, Senhor Deus, esperança nos corações daqueles que estão desesperançosos, porque, ó Pai, necessitamos e carecemos de Ti, Senhor Deus, para vivermos neste mundo. Mais uma vez, ó Pai, esteja conosco nessa semana que teremos pela frente. Fortalece a nossa fé, Senhor Deus, para enfrentarmos tudo aquilo que estará diante de nós nesta semana e que tenhamos sabedoria vinda de Ti, sempre, para melhor testemunharmos o Teu nome no meio destas gerações que estamos inseridos nesta sociedade. E que nós, ó Pai, venhamos nos destacar através do nosso testemunho e através da fé que temos em Ti. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos tudo isto. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre presente em nossas vidas, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que estão enlutados, enfermos, sem esperança em seus corações e também com todos os filhos de Deus até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande